Olá, bom dia, queridos alunos do 7º ano. Hoje vamos continuar aqui nossa aula de ciências, com o capítulo 4 do livro, falando da origem da vida, ainda respondendo as questões do nosso banco de questão de geografia. Uma questão da Sesgna Hill aí, página 8, diz o seguinte: nos 100 anos da morte de Pasteur, o prédio onde a antiga fundação funcionava, os Correios do Rio de Janeiro, abrigou uma exposição comemorativa da vida. Estava lá representada e conhecida a experiência dos frascos e pescoços de cisne contendo líquidos nutritivos que, após uma fervura, não apresentavam micro-organismos. Com essa experiência, Pasteur conseguiu dizer que o quê? Que foi que ele conseguiu provar. Pasteur, a partir de então, dessa observação, ele derrubou a teoria da abiogênese. Que teoria da abiogênese é essa? Nós tivemos essa teoria da abiogênese, onde foi desenvolvida através de um cientista chamado Haldane. Ele derrubou essa teoria da abiogênese porque ele disse que para um organismo ter vida não é simplesmente necessária que não haja vida presente antes da origem dela. Tem por necessidade ter alguma coisa viva para dar origem a outro animal ou ser vivo. Então, por exemplo, se você tem um lixo disperso na sua casa, e não haver presença de mosca nenhuma, aquele lixo ali ele vai estar inerte por um bom tempo, porque não vai ter a ajuda de nenhum tipo de animal para que aquele animal ali venha surgir. Agora, se houver a presença de moscas no ambiente, essa mosca vai depositar seus ovos, onde vai dar origem a uma outra vida. A mesma coisa, por exemplo, é com relação ao surgimento do mosquito da dengue. O prefixo A de abiogênese quer dizer negação, ou seja, não há vida, ou não há vida na origem, abiogênese. Então, quando eu tenho, por exemplo, o processo de biogênese, é necessário que eu tenha vida. Então, onde eu tenho, por exemplo, o surgimento da dengue, é necessário que ela tenha o habitat propício para que ela deposite seus ovos, que é a larva da dengue, e essa larva, por sua vez, vai eclodir, dando origem a um novo elemento, um novo ser vivo, que no caso seria o quê? Seria a um novo mosquito da dengue. Então, todo ser, ele se origina de outro ser. Ele jamais vai surgir na natureza de uma hora para outra sozinho. Assim, os dinossauros conseguiriam ainda estar presentes no nosso meio. Por quê? Com a extinção do dinossauro, ainda sobraram, claro, algumas espécies de DNA. Quem assistiu aquele filme Jurassic Park 1, viu que o cientista lá, o senhor, ele pegou o DNA de um mosquito que tinha sangue de dinossauro, através da pichada, e a partir dali ele desenvolveu vários outros dinossauros. Mas ele teve que originar uma parte viva da história para começar a criar novos dinossauros. Então, o ser vivo, ele não se origina de uma hora para outra no ambiente de forma nenhuma. Ele tem que ter o vetor para aquele ser vivo começar a se envolver. Os seres vivos, na realidade, começaram a surgir na Terra a partir de quê? A partir de micro-organismos que foram evoluindo naquela água escura e quente que existia na superfície terrestre. Inicialmente, o ser unicelular, que consequentemente, através do processo de mitose e meiose,
esse processo começou a se multiplicar, dando origem a outros seres pluricelulares. E esses seres pluricelulares começaram a se tornar mais complexos, não é? Com o tempo que foi passando. E aí o que acontece? Daqueles seres unicelulares surgiram os pluricelulares com novas características diferenciadas. Mas claro que nada se originou de uma hora para outra sozinho. Ele começou a haver um processo de evolução celular, né? Então eu tenho aí uma teoria que derruba a teoria da biogênese, que foi essa teoria desenvolvida, não é, por Pasteur, que corresponde aí à letra D da questão número 1. Segunda questão. De acordo com a hipótese mais aceita atualmente para explicar a origem da vida, numere na sequência correta as etapas de transformação do nosso planeta e as do surgimento dos primeiros seres vivos. Então, quais foram as etapas que começaram a haver o processo de evolução do surgimento dos nossos seres vivos? Primeiramente, a Terra era um planeta desabitado. Vocês sabem que a Terra, quando eu falei em geografia, numa aula passada, não se lembro foi este ano ou foi o ano passado, foi o ano passado, sexto ano, que a Terra, quando surgiu, era uma grande bola de gelo, não é? Era uma imensa bola de gelo, que quando essa Terra ela foi se localizar em sua elipse, não é? Em sua órbita, ela passou a ficar em uma distância regulamentar em relação ao Sol, que foi criado uma CNTP, que é a condição normal de temperatura e pressão da Terra, que promoveu o degelo de toda a superfície terrestre. E esse degelo acabou originando o quê? Um único oceano e uma única massa continental. Esse único oceano era chamado de quê? De Pantalassa, e a única massa continental era chamada de Pangeia. Então a primeira fase é justamente a Terra, um planeta desabitado. E aí depois, no período pré-cambriano, vieram surgir o quê? Os vulcões e o vapor de água e, consequentemente, as chuvas, e que surgiram os mares. Então, o aquecimento que a Terra passou a ter, né, a partir da distância regulamentar em relação ao Sol, né, a Terra passou a ter um aquecimento global, um efeito estufa. Além das erupções vulcânicas, o efeito estufa, gente, é um fator normal da Terra. O efeito estufa não foi criado pelo homem, não. O efeito estufa é um fenômeno natural da Terra. O homem apenas agravou o efeito estufa a partir da liberação de gases poluentes na atmosfera. E aí, consequentemente, essa eliminação desses gases, né, acabou proporcionando, assim, o aumento do efeito estufa, que veio ocasionar problemas ambientais na atualidade. Mas antigamente, no período pré-cambriano, né, começou a haver o efeito estufa natural da Terra, consequentemente a evaporação das águas do oceano, e essas águas desse único oceano, que era chamado de Pantalassa, foram promovendo o surgimento da nuvem, e essa nuvem precipitou-se sobre o único continente que a gente tinha chamado de Pangeia, dando origem assim às águas interiores do continente, surgindo rios e lagos, que essa foi a segunda fase do processo evolutivo da Terra, né, até o surgimento do ser humano. E aí depois começaram a surgir, na terceira fase, as moléculas orgânicas formadas por gotinhas que se originavam, né? As primeiras moléculas orgânicas unicelulares se formou dentro da água, e aí posteriormente começou a aparecer os primeiros seres vivos unicelulares, né? Que foram as bactérias surgiram em água. E aí depois dos organismos celulares se associaram e surgiram os pluricelulares, que são animais com mais de uma célula, né? E aí, por fim, surgiu as espécies que continuaram evoluindo e dando o surgimento do ser humano, que é, na realidade, um ser mais complexo, que vem desenvolvendo até os dias atuais, né? É claro que o ser humano é uma evolução. A cada passar do tempo, né,
Não só o ser humano como os animais, eles vão se adaptando ao meio que vem surgindo. Por exemplo, há alguns milhares de anos, não é, nós tínhamos o hominídeos, não é, os homens de Neandertal, não é, os primatas tinham o corpo coberto por pelo. Não é? Nós tínhamos um pelo mais espesso no nosso corpo. Por quê? Porque naquela época a gente tinha uma temperatura diferenciada sobre a superfície terrestre. Com o tempo, a Terra ela vem se aquecendo cada vez mais. E esse pelo que cobria o corpo do ser humano, ele começou a cair. Aí você me diz, sim, professor, e parou por aí? Não. Daqui a alguns milhares de anos, se ainda existir ser humano sobre a Terra, com certeza nós não vamos mais ter cabelo na cabeça, nós não vamos ter pelo no corpo. Por quê? Porque é uma adaptação ao meio. O ser humano, ele vem ao decorrer do tempo, vem se adaptando, não é, para conseguir sobreviver ao meio em que ele vive. Não é? Mas chegará um tempo em que o homem está se autodegradando, se automutilando, não é, por conta do processo de poluição do ambiente, não é, que ele vai acabar botar fim à sua espécie, infelizmente. Os dinossauros não conseguiram colocar fim à espécie dele, mas foi uma questão de catástrofe natural que fez com que os dinossauros desaparecessem, que foi justamente aquele meteoro que caiu na Península de Yucatán, no México, que deu fim à espécie animal dos dinossauros. E aí, com o passar do tempo, surgiu os seres humanos. Não é? Então, gente, aí eu tenho a sequência correta, 3, 1, 2, 5, 4 e 6, que teve esse processo de evolução dos seres humanos no planeta. Questão 3. Responda a questão com base nos eventos relativos à origem da vida em nosso planeta. 1. O aumento gradativo da concentração do O2 na atmosfera. Na realidade, a sequência não foi essa, não é? Então, eu quero a ordem aceita corretamente. E aí eu tenho o aparecimento dos organismos heterótrofos. Aí está correto, foi o primeiro organismo que apareceu, os organismos heterótrofos ou heterótrofos, não é? Foi o primeiro processo de evolução da vida e de origem nos planetas. E aí, depois vieram o surgimento dos organismos com capacidade de utilizar energia luminosa, não é? Aí já nos oceanos, e por fim, o aumento gradativo da concentração de oxigênio na atmosfera, que aí eu tenho como resposta correta a letra D, 2, 3 e 1. Beleza? Vamos falar agora da biogênese, que foi uma teoria desenvolvida por um cientista chamado de Haldane. Não tem aqui no livro de vocês não, mas lembro muito bem quando eu estudei sobre essa teoria da biogênese, acho que foi no primeiro ano do ensino médio, falado da teoria da biogênese de Haldane, que ele diz o seguinte: a letra A admite a mutação espontânea de forma alguma, não é? Espontânea quer dizer a biogênese não necessita de vida para surgir outro processo. No caso da biogênese foi de Haldane, não, rapaz, foi de Pasteur, né? A biogênese foi de Haldane. Biogênese, letra B, admite a geração espontânea, não, porque aí necessita de vida para ter uma geração nova. No caso que admite a geração espontânea, seria a biogênese, que é desenvolvida por Haldane. Letra C, admite que para o aparecimento de um organismo deve haver um indivíduo antecedente. Aí está correto, teoria de Pasteur, a teoria da biogênese. Bio quer dizer vida, gênese, origem. Então, necessita da vida para dar origem a outra. Então, resposta letra C de sorvete, mais uma vez. Ok? Quinta questão. Existem teorias sobre a origem da vida na Terra que relacionam a constituição química de componentes celulares dos seres vivos da atualidade com evidência geológica. A presença de átomos de hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio nas moléculas dos seres vivos pode estar relacionada com a abundância na atmosfera primitiva da Terra. Das seguintes substâncias, o que é que nós temos a composição desses elementos? Aí seria a resposta letra D, vapor de água, onde entra aí o oxigênio e o hidrogênio,
o gás hidrogênio, o gás metano e amônio. O gás metano e a amônia se originam através da decomposição da própria matéria orgânica e aí, consequentemente, o ser humano acaba inalando esse processo do surgimento do metano. Que o metano ele se dá através da decomposição da matéria orgânica, o apodrecimento da matéria orgânica, juntamente com a amônia, que é eliminado na atmosfera, que causa o processo de aquecimento global, não é? Esse processo aí do surgimento do gás metano na atmosfera. Beleza? Vamos falar agora um pouco do capítulo 5 sobre os seres vivos, características gerais. Correr, estudar e dançar são atividades que necessitam de muita energia e que podemos realizar graças às nossas células, que trabalham sem parar. Ao conjunto de reações químicas que ocorrem nas células chamadas de quê? Aí é muito fácil a questão. Então, quando você está fraco, né, você não consegue correr, não consegue nadar, não consegue andar, você está fraco, com a respiração ofegante, quer dizer que você está com um metabolismo fraco, né? E o metabolismo nada mais é do que o metabolismo da célula. Como é que você precisa acelerar esse processo de metabolismo celular? Através da ingestão de alimentos. Se você não se alimenta, você vai ter uma lentidão no seu processo de crescimento celular. Mesma coisa se você acabar de se alimentar. Não sei se você já notou, mas geralmente as pessoas que têm uma vida extremamente regrada, né? E quando dá hora de alimentação, de almoçar, por exemplo, almoça de meio-dia, mas ela tem uma hora para descanso do almoço, né? Por que ela tem uma hora de descanso do almoço? Porque quando você se alimenta, as suas células também estão se alimentando. Então elas ficam trabalhando lentamente para conseguir ingerir o seu alimento e adquirir o quê? Proteínas, adquirir vitaminas, e aí, consequentemente, nesse processo que ela está se alimentando, bate, na realidade, uma fraqueza em você, bate uma sonolência, porque sua célula está se alimentando. E aí é justamente nesse período de uma hora, quem trabalha, que o trabalhador ele tem direito a descansar para que as células dele façam o processo de digestão, né, de assimilação de que está se alimentando e se fortalecendo. E aí por isso que no período após a alimentação dá essa sonolência. Mesma coisa, por exemplo, quando você toma caldo de cana. O caldo de cana, gente, ela tem muita energia porque é açúcar puro, não é? O açúcar dá energia ao seu organismo. Mas quando você toma, a sua glicose sobe muito alto, muito rapidamente. E quando sua glicose sobe muito rapidamente, porque o seu pâncreas faz o processo de digestão dos açúcares, e aí, consequentemente, a sua glicose vai subir rapidamente. Quando vai subir rapidamente, esse processo vai dar uma sonolência em você. E aí você fica preguiçoso. Até que o seu organismo absorva esse açúcar e lhe dê energia, vai demorar um certo período de tempo, não é? Então, nunca na sua vida, você que estiver praticando exercício físico e for continuar praticando, nesse intervalo não tome caldo de cana, porque vai atrapalhar totalmente o seu rendimento, que vai bater uma sonolência, você vai parar, vai descansar, não vai conseguir mais correr, até que seu organismo absorva essa energia. O que é que você tem que fazer? Quando você terminou de praticar o exercício físico, aí sim você pode tomar o caldo de cana. Por quê? Porque ele vai repor as energias, que ele funciona como o quê? Funciona como um energético natural, onde os açúcares vai produzir energia que você gastou quando você estava praticando o seu exercício físico. Então, uma hora após você ter tomado o caldo de cana, você vai estar bem ativo, porque o seu organismo catalisou aquele processo de ingestão do açúcar e, consequentemente, fez com que você passasse a reutilizar aquele açúcar que você gastou quando você correu, ok? Então, no caso aí seria a resposta à letra B, metabolismo celular, beleza? A segunda questão diz o seguinte: a grande diferença do ser procarionte
para o eucarionte é que os procariontes não possuem X, ou seja, não possuem carioteca, que seria aí a resposta letra E. Os procariontes não possuem carioteca. Já os seres eucariontes possuem carioteca. Ok? Então a resposta seria aí a letra E. Gente, vou ficando por aqui. Na próxima semana a gente retoma, né, respondendo mais questões. Ok? Um abraço a todos. Que Deus abençoe.